Francisco Gomes de Brandão nasce em Salvador, na Bahia, no dia 23 de março de 1794. Filho do comerciante português Manuel Gomes de Brandão e da mestiça Narcisa Teresa de Jesus Barreto. Era desejo do pai fazê-lo padre. Por isso, encaminhou o filho para o seminário franciscano em 1808. E como todo filho de família abastada, ele ruma em 1816 para Portugal, ingressando na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, onde se forma em 1821. Retornando para a Bahia, torna-se defensor de sua independência e funda o jornal Independente Constitucional, que passa a ser o porta-voz dos interesses baianos frente ao Partido Português, que defendia o conservadorismo e a recolonização do Brasil. Montezuma organiza um movimento de resistência contra esse partido e as tropas militares que faziam manobras aterrorizando o povo baiano. O confronto militar era uma questão de tempo. Com a atuação dos maçons do Rio de Janeiro, como Gonçalves Ledo, Clemente Pereira, Cônego Januário, dando a Dom Pedro I o ultimato pela separação de Portugal, o clima passa a ser insustentável. Após os acontecimentos do Riacho do Ipiranga, diante da ameaça portuguesa em tomar a regência de Dom Pedro, a guerra é deflagrada no Nordeste e Montezuma, estando na Bahia, exerce papel importante através de seu jornal. A resistência brasileira saiu vencedora no dia 2 de julho, expulsando de vez os portugueses hostis. Proclamada a independência, abandona o nome de batismo, passando a se chamar Francisco Gé Acaiaba Montezuma, em homenagem ao imperador asteca Montezuma. E como prêmio pela sua participação nas lutas da Bahia, o imperador Dom Pedro I concede-lhe o título de Barão da Cachoeira, mas ele recusou, aceitando-lhe então ser agraciado como Comendador Imperial da Ordem do Cruzeiro. Montezuma logo ingressa na política e em 1823 elege-se deputado, indo para a corte aqui no Rio de Janeiro. Exerce ferrenha oposição ao ministro da Guerra, por isso ele é preso e exilado na França, onde permanece por 8 anos. E de volta ao Brasil, ele é eleito pela Assembleia Geral Constituinte em 1831, onde ocupa um lugar de destaque. Torna-se o primeiro deputado da história brasileira a lutar contra o tráfico negreiro, sendo, portanto, um dos pioneiros do movimento abolicionista. Apresentou vários projetos que versavam sobre a extinção gradual da escravidão. Uma das suas propostas deu origem à Lei do Ventre Livre, que foi proposta por Visconde do Rio Branco, que era grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. Em 1837 é feito ministro da Justiça e dos Estrangeiros, na regência do também maçom Antônio Feijó. Elegendo-se deputado pela Bahia, ocupou ainda o cargo de diplomata junto ao Império Britânico e em 1850 foi nomeado conselheiro do Estado. Ainda em 1837, Montezuma combate os ministérios do Partido Conservador durante a regência de Araújo Lima, contribuindo para o golpe parlamentar da maioridade de Dom Pedro II. Ele foi fundador e primeiro presidente do Instituto de Advogados do Brasil, onde mais tarde veio a se chamar OAB, e também do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Montezuma teve lugar de destaque na história da maçonaria do Brasil. No dia 12 de março de 1829, então no exílio, ele recebe do Supremo Conselho dos Países Baixos, hoje Bélgica, uma carta de autorização para instalar o Supremo Conselho do Rito Escocês Antigo e Aceito aqui no Brasil. Sendo assim, ele instala o Supremo Conselho no dia 12 de novembro de 1832, aqui no Rio de Janeiro, recebendo o título de primeiro soberano grande comendador brasileiro. Sua doutrina tem como base as grandes Constituições Gerais de 1762 e 86, fundamentadas na hierarquia dos 33 graus do rito escocês antigo e aceito, sobre o lema Deus e meu direito. Este conselho zela pela eficiente transmissão dos ensinamentos dos graus e respeito rigoroso aos princípios doutrinários do rito escocês antigo e aceito, e bem como os postulados maçônicos fundamentados nos landmarks. A figura do Visconde de Jequitinhonha é também marcada por posições e ações consideradas contraditórias. Ele foi um defensor da abolição da escravidão e do tráfico de escravos, mas também ocupou cargos de destaque durante todo o período imperial, onde a escravidão era uma prática legal, pois era a base da economia brasileira, fonte de riqueza da classe aristocrata, no qual ele fazia parte, pois era visconde. Além disso, embora tenha sido um defensor da liberdade dos direitos individuais, também exerceu cargos de poder dentro do governo imperial, o que pode ser visto como uma contradição. E ele também foi um defensor da liberdade de imprensa e dos direitos individuais e da criação de institutos como o de Advogados do Brasil. Mas, por outro lado, ele fazia parte da estrutura do governo imperial que limitava muito dessas liberdades individuais, sustentado
pela escravidão. Esta combinação de atuação de abolicionista e a participação no governo imperial escravocrata, defesas das liberdades individuais e ocupação de cargos de poder fez com que a figura de Francisco Montezuma seja considerada contraditória por alguns historiadores e analistas. Casou-se 2 vezes. A primeira esposa, com quem teve 6 filhos, faleceu 13 anos depois do casamento. Em 1842 teve a sua segunda esposa, Dona Francisca Maria de Jesus, a Viscondesa de Jequitinhonha, que tinha uma das maiores fortunas herdadas da província do Rio de Janeiro no século XIX. Em 1854, recebe de Dom Pedro II o título de Visconde de Jequitinhonha. Nesse período, vão viver na chácara João Ribeiro, no bairro do Rio Comprido, aqui na capital do Império. Morreu no Rio de Janeiro no dia 15 de fevereiro de 1870, aos 76 anos de idade. Bom, e assim chegamos ao fim a mais um programa Maçonaria na História. Espero que vocês tenham gostado. No final do programa, anote os contatos para que vocês possam levar para as suas cidades os espetáculos maçônicos que estão em turnê pelo Brasil há mais de uma década. São eles Dom Pedro I, Jacques de Molay e o fim da Ordem do Templo, o Processo Templário e o mito de Baphomet, a Inconfidência Maçônica da Revolução Francesa e a Conjuração Mineira e Paul Harris, como tudo começou. Fraternal abraço.